A Stephanie entrou também, professora. Ela é daí. Uhum. Daqui a pouco a Marina entra. Ok. Então, boa tarde a todas, todos presentes. Boa tarde também para ou boa noite, ou bom dia para quem for nos assistir em outro momento, né? Nós estamos, então, no mais uma quarta-feira, extensão da UFPS Setor Litoral. A gente tem construído esse espaço como um espaço de divulgação científica das produções dos professores, das professoras do setor litoral, na perspectiva de que os estudantes, a comunidade externa, os servidores, de forma geral, tenham conhecimento, né, um pouco dessa produção, principalmente na pesquisa e na extensão, né? Os professores e professoras são conhecidas em função das suas inserções nos diferentes cursos, mas no ensino superior, ainda mais na universidade, a gente tem uma inserção efetiva no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, esse espaço, né, tem focado essas experiências de pesquisa e de extensão. Então, hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre o projeto que está sob a coordenação da professora Cíntia. Eu vou, então, apresentar rapidamente as duas. Então, aqui, a professora Lúcia Alencastro, ela possui graduação em psicologia na Universidade Católica de Pelotas, daí depois fez o mestrado com a UFPR e o doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, na PUC São Paulo. E, então, tem atuado principalmente no curso de Gestão e Empreendedorismo, mas circula também dessa sua formação. Adri, teu áudio está cortando bastante. Não sei como é que vai ficar no vídeo depois, mas desculpa interromper. Talvez tire o vídeo, porque o vídeo está também congelado. Nossa, então deixa eu fechar aqui. Peraí, para ver se melhora. Melhorou? Então, a professora Cíntia Abraão, também docente da UFPS Setor Litoral, tem graduação em Economia pela Federal de Uberlândia, mestrado em História Econômica pela USP e doutorado em Geografia aqui pela UFPR. Fez um pós-doutorado em Turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e então, a docente também do curso de Gestão e Empreendedorismo, mas também tem uma atuação, então, em outros cursos, também em função da sua formação de caráter mais interdisciplinar. Entre esses outros cursos está também o curso de Serviço Social. Eu estou dando ênfase no Serviço Social por conta de que a maioria das estudantes são do Serviço Social e a gente tem feito uma divulgação bem grande, desse material por anterior do curso do qual eu faço parte. A professora Cíntia é também docente, do mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável, aqui do setor, e é líder de pesquisa, do grupo de CNPq, Turismo, Território e Desenvolvimento. E é a vice-coordenadora do projeto que hoje a gente vai conhecer um pouco, que é a Incubadora de Projetos Organizacionais e do Trabalho. Depois a gente vai conhecer um pouquinho mais, esse projeto, ele conta com a participação de outros professores, e entre eles está aqui o nosso querido Daniel Fleng, que
também trabalha, então, nesse curso de Gestão e Empreendedorismo, e está em processo aí de finalização do doutorado em Sociologia, né, e nos contempla também com a sua presença. Então, quero agradecer, assim, de pronto, né, o aceite de vocês, esperar que realmente esse material seja amplamente divulgado e que a gente tenha, então, uma tarde aí de aprendizado um pouco, né, dessa trajetória de vocês. Estão aqui presentes também conosco, né, bolsistas, né, do projeto, que daí, na sequência, as professoras apresentam. Então, eu passo para a professora Lúcia, para a professora Cíntia, professor Fleig, vocês, então, fiquem à vontade aí para iniciar. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu vou fazer uma breve abertura, depois a gente preparou um material e a Lúcia vai apresentar com mais detalhes, assim, algumas imagens, alguns elementos mais formais do projeto, né, desde da sua criação. Eu queria agradecer a presença aí dos bolsistas, Marina, Stephanie e Romilda, né, para estarem conosco nesse momento. É um prazer poder participar desse momento de socialização, acho que foi uma proposta muito feliz, e eu acho que realmente o fato de ficar gravado e registrado é algo que realmente deve contribuir bastante, inclusive próprio para nós mesmos, né, como membros do setor, compreendermos um pouco melhor esse mapa, né, de atividades, de ações, de extensão e de pesquisa que são desenvolvidas aqui. Em termos de abertura, eu sempre gosto de lembrar que esse projeto, com esse nome IMPRO, ele nasceu em 2019, uma proposta relacionada aí ao curso de Gestão e Empreendedorismo, mas hoje ele não está circunscrito ao curso, mas originalmente nessa proposta, com essa nomenclatura, sim. Mas ele tem uma filiação um pouco mais longa no projeto Incubadora, né, de Cooperativas Populares, ITCP, que nós trouxemos para o setor litoral em 2006, né, Lúcia? Agora me falou a memória. A Lúcia já tinha uma experiência antes mesmo da universidade atuando nesse projeto, que é a ITCP, é um projeto ligado à economia solidária e que teve bastante apoio de desenvolvimento durante, principalmente, o primeiro governo do presidente Lula, né, e isso expandiu bastante nos 2 mandatos dessa presidência. E quando nós ingressamos no litoral como docentes, nós conversamos bastante, a Lúcia falava dessa proposta e da possibilidade de termos uma espécie de sucursal, né, uma extensão da extensão desse projeto, que era um projeto que já tinha alcance no litoral, já tinha ações com associações cooperativas em Antonina e outros espaços, né, e então a gente passaria a ter uma possibilidade de atuação muito mais próxima, né, em princípio pensávamos nos 6 municípios, né, da planície litorânea, os que estão conectados aí territorialmente, mais próximos, e passamos a desenvolver várias ações, tanto em Matinhos, Morretes, também em Paranaguá, depois acabamos focando muito em Paranaguá, um pouco em Guaratuba, né, em princípio eram ações mais dispersas, no sentido da demanda mesmo, chegamos a apoiar a formação de cooperativa de recicladores, de costureiras, de faccionistas, enfim, vários agricultores, né, teve bastante trabalho com agricultores em Morretes, pessoal as mulheres ligadas ao pescado em Antonina, então teve um conjunto diferenciado de ações e mais diversificado nesses primeiros anos, com o trabalho da incubadora da ITCP, né, da incubadora de cooperativas, trabalhando aí com editais aprovados junto com a ITCP Curitiba, com toda a parceria de recursos, né, não só humanos, mas financeiros também.
Então, a gente foi acumulando uma boa experiência, e nos anos 2010, em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente, que era a expectativa, né, de implementação dela em 2010, nós acabamos direcionando nossas ações para os coletores de resíduos, né, e passamos a ter um trabalho bem mais focado aí com associações ligadas aos resíduos. Trabalhamos em Guaratuba, um pouco em Matinhos, mas de forma mais aprofundada em Paranaguá. Daí ficamos com várias ações em Paranaguá, né, principalmente ligadas ao grupo da associação agora esqueci o nome, enfim, da Vila Santa Maria, desculpe, né, desenvolvendo ações de apoio econômico, de mediação política, formação, comercialização, mas também desenvolvemos um projeto cultural bem amplo ali com as crianças nesse ano também, 2010. E aí depois também atuamos um pouco na Vila na Ilha dos Valadares, né, tanto com escolas como com o projeto cultural, mas também com a associação de resíduos ali da ilha, né. Enfim, foi uma atuação bem profícua, né, e aí logo depois a Lúcia se afastou, a professora Lúcia, que era a parceira do projeto, se afastou para o doutoramento, né, ela ficou um período nesse processo, e ficamos eu e o professor Daniel Fleig, e já redirecionando um pouco o foco, pensando aí em trabalhar o apoio aos microempreendedores, né, e já no surgimento ali da implantação da política dos microempreendedores individuais, o processo de formalização, o surgimento das AMPECs, né, e aí fizemos um período de trabalho com esse foco, né, tivemos algumas ações ligadas à AMPEC Pontal, e, enfim, desenvolvemos uma série de trabalhos aí ligados a esse novo foco, né, mas aí um pouco mais próximo do curso de Gestão e Empreendedorismo. Depois a gente interrompeu esse projeto durante um tempo, né, eu tive, em função do pós-doutorado, né, a professora Lúcia ainda em doutoramento, o professor Daniel também entrou no processo de doutoramento, e nós suspendemos esse projeto da incubadora, embora a gente já tivesse mudado o nome dele de ITCP, assumido uma identidade própria, que era a IPES, né, que foi já aí um projeto que se desvinculava institucional, não era mais uma extensão da ITCP, né, que era a ITCP original de Curitiba, com a qual estávamos vinculados, né, nós não criamos uma outra, aí criamos esse outro projeto, e ele já vai assumindo um pouco esse foco dos pequenos negócios, né, de atender essa população bastante desassistida em termos de formação, né, bastante precarizada também, e desorganizada, embora houvesse uma política pública, que é inclusive o foco aí de pesquisa que o Daniel deu continuidade, está aprofundando substancialmente. Em 2018, com a discussão da curricularização da extensão, nós acabamos discutindo no curso de GE a importância de ter um projeto que pudesse viabilizar, não só para os alunos do GE, mas em particular naquele momento a gente pensava que poderia ser um projeto onde, atuando com pequenos negócios, pudéssemos criar um campo de extensão e aprendizado para os estudantes, né, considerando as suas especificidades, estudantes do noturno, e que têm dificuldades, né, de desenvolver atividades de extensão. Então, nós acabamos criando um pouco com essa motivação, e experimentamos fazer esse processo, a Lúcia vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, tivemos uma experiência bastante rica sobre isso. Fizemos no ano de 2019 o projeto fechado com bolsistas exclusivamente do curso, e articulando com projetos e módulos do curso, né? Mas dentro desse foco do apoio ao pequeno negócio, ao subempregado, né? E em 2020 nós fizemos um balanço a partir
das ações de 2019, da importância de retomar a interdisciplinaridade que sempre houve no nosso projeto. Sempre tivemos bolsistas de vários cursos, e isso gerava um diálogo muito rico, muito interessante, e nós retomamos, então, essa perspectiva, abrimos o edital da PROEC e depois o do PROEND para a seleção de bolsistas de diversos cursos. E a nossa equipe, então, foi bastante ampliada e construída com estudantes de vários cursos, embora o corpo docente articulado seja exclusivamente ainda vinculado ao curso de GE, né? Nós temos hoje, no nosso corpo docente, professora, além de eu e a Lúcia, que estamos até esse semestre na coordenação, o professor Daniel, a professora Elci, o professor Tiago, o professor Cláudio, que estão atuando conosco desde 2019, né, e continuam conosco aí nessa etapa que nós estamos fazendo ações ligadas a um edital chamado PROIND, né. Acho que é isso, assim, era só um preâmbulo, espero não ter estendido demais, e aí eu vou deixar a bola aí com a Lúcia. Perfeito, Cíntia. Temos uma parceria aí antiga já de trabalho, né, e é super importante, acho que ela coloca super bem, assim, essa contextualização, né, do projeto, né, e a importância da experiência e da atuação com a incubadora para chegar onde nós estamos hoje, né, e o Daniel também participou mais no finalzinho, mas também participou do processo da incubadora lá em 2013. Eu vou pedir para a Romilda, que é a nossa bolsista, ela vai compartilhar conosco uma breve apresentação para a gente entender, então, por onde a gente está caminhando, por onde a gente buscou, né, retomar o projeto INCA, essa construção nova, mas já com bastante aprendizado em função da incubadora. E, gente, o que está compartilhando? Ok? Oi, professora, eu estou tentando aqui. Uhum. O que apareceu aí para vocês? Agora sim, tá a tela. Pode deixar o modo de apresentação? Deu? Deu. Só que tá no final, volta para a primeira. Obrigada, Romilda. Perfeito. Pode passar para a primeira. Então, o projeto ele é incubadora de projetos organizacionais e do trabalho. A ideia, porque num primeiro momento, a incubadora, no formato que nós havíamos trabalhado lá em 2006, ele tinha um foco muito ainda toda a discussão da economia solidária e do cooperativismo e associações. A partir do momento que em 2013 houve um pouco até do redirecionamento das ações, pensando então também o trabalhador informal, também o microempreendedor individual, poder trabalhar em parceria com a Ampec, por exemplo. Então a gente percebe que o litoral teria um público grande aí que naquele formato da incubadora, como era com foco na economia solidária, teria alguns prejuízos em termos de público-alvo. E aí, quando a gente coloca projetos organizacionais e do trabalho, a gente quer ampliar e quer, sobretudo, se aproximar um pouco mais do que nós temos de concreto aqui no litoral, né? Que passa tanto pelos pequenos empreendedores, pelos MEI, que são os individuais, e principalmente também muito com os trabalhadores informais, sem deixar de lado aquele público-alvo que trabalhávamos antes, que são as associações. Inclusive, essa foi uma demanda já bastante forte no ano de 2019, sobretudo uma demanda de associações de agricultores, né, que permanece sendo aqui uma demanda importante, né, para a universidade. Então, assim, o projeto INCO, ele tem, né, como base, a gente traz isso já desde a experiência da incubadora, né, que é a questão da pesquisação, né, a gente entende que é impossível tu pensar a extensão descolada, né, do ensino e da pesquisa, então a pesquisação, ela tem a possibilidade de nos colocar num contato mais direto
tanto com a extensão como com a pesquisa, né? E ao mesmo tempo que a gente pesquisa, a gente também atua com a comunidade, então acho que é uma metodologia um referencial teórico metodológico fundamental para a nossa atuação, que é a pesquisação em que a gente carrega desde da incubadora. É extensão, então, mas tendo esse viés de articular ações de extensão e investigações acadêmicas voltadas para o fortalecimento do processo educacional, a partir da associação entre universidade e comunidade, tendo em vista soluções sustentáveis de desenvolvimento voltados à geração de trabalho e renda, bem como ao fomento do micro e pequeno empreendedorismo. É importante aqui essa articulação que surge, essa busca, né, essa tentativa de articular o projeto, literalmente, a um curso, no caso, o curso de Gestão e Empreendedorismo, ela é importante tanto pela questão da acreditação, mas também foi um exercício que buscou trazer de forma ainda mais clara, mais evidente, a importância da extensão na perspectiva do ensino, né? Como que a gente pode fazer um projeto de extensão perpassar por dentro do curso, mesmo antes da questão da acreditação, nesse bojo, nessa discussão, né? Como que a gente consegue, então, mergulhar, digamos assim, fazer um mergulho da extensão por dentro da formação dos estudantes, independente de eles estarem se vinculando à extensão. Tivemos uma experiência já nesse sentido, né, articulando com os projetos de aprendizagem dentro do curso de Gestão e Empreendedorismo. É uma experiência que foi importante, mas também tem muitos desafios, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a extensão, eu particularmente sou muito apaixonada pela extensão, porque eu acho que ela é um locus privilegiado para o ensino e para a pesquisa, né? E quando a gente faz esse exercício de tentar fazer um movimento contrário, como fizemos via projetos de aprendizagem, que é um espaço, né, pedagógico fundamental dentro do setor, quando a gente tenta fazer isso, a gente percebe principalmente, digamos assim, algumas limitações no sentido da interdisciplinaridade, porque daí a gente fica somente dentro do curso e isso não é interessante. Então, a gente precisa ampliar essa discussão nessa perspectiva, né? Porque também não dá para pensar a extensão universitária sem a questão da interdisciplinaridade, né? Mas, de qualquer forma, foi um movimento importante essa articulação com o curso, principalmente porque a gente envolveu vários docentes, o que na experiência anterior era um processo mais difícil, assim, né? Envolver os docentes num projeto mais integrado, assim, né? Então, isso foi um movimento interessante nesse sentido, o envolvimento dos docentes do curso no projeto. Hoje a gente conta com um grupo bem significativo. Pode passar, Romildo. Então, a ideia é essa, né? Tanto abordar o conhecimento, a educação e a consultoria, né? Tínhamos essa ideia tanto da promoção, né, de cursos, né, e a organização de algumas formas de formação para esse público, né? Então, a ideia seria a estruturação de diferentes tipos de formação em função de um levantamento de demanda, né? E também trabalhar com a consultoria com esses empreendedores e trabalhadores formais, informais, enfim. Mas tudo articulado em função de uma demanda previamente diagnosticada, previamente levantada. Então, a ideia seria 3 fontes, né? A questão do conhecimento, da produção de conhecimento e informações sobre o público-alvo, esse dimensionamento mais concreto, né? Sobre a realidade que nós temos em relação ao público-alvo, a produção de formação, de educação a partir da demanda e consultorias mais específicas e mais pontuais, aí diretamente de uma forma um pouco mais individualizada, ou seja, por meio de associações, enfim. Essa foi a proposta inicial e é em cima desses 3 pilares que o projeto se estrutura. Seguindo. Então, a produção teórica propiciar o espaço acadêmico para a produção teórica de bases de dados sobre o empreendedorismo sustentável, bem como sobre o trabalho em suas diversas formas de expressão na sociedade.
eventos relacionados às discussões temáticas pertinentes a empreendedorismo, sustentabilidade, economia criativa, economia colaborativa e organização do trabalho. Eu acho que esse é um viés muito importante, assim, o quanto nós estamos tentando trazer para a discussão do projeto essas outras formas de gestão e organização do trabalho, o que compreende também situar essas outras formas de economia, né, como a criativa, a colaborativa, a própria economia solidária, que são discussões bem importantes, né, que acontecem no Brasil e no mundo, né, de como reinventar, né, o trabalho, essas relações de trabalho, como superar algumas questões, como a própria exploração do trabalho. Então, acho que, e a questão ambiental também, fundamental, entra nessas discussões. E consultoria, né, de diagnosticar fatores limitantes, gargalos, a fim de potencializar ações advindas que contribuam para o fortalecimento e sustentabilidade do micro e pequeno empreendedor, bem como empreendimentos individuais do litoral do Paraná. E trabalhadores informais também é um público que nós temos uma preocupação grande, né? A pandemia, principalmente, traz ainda com mais força, né, a importância dessa demanda. Seguindo. Num primeiro momento, a gente, em 2019, o projeto começa, como a professora Cíntia coloca, em março de 2009. Nesse momento, já surgiram, em função de uma parceria que a gente fez com a incubadora em Curitiba, novamente resgatando essa atuação com parceiros, a gente fechou uma parceria com a incubadora e com a agência de inovação, logo no início, março de 2019. Em função dessa parceria, já surgiu uma demanda importante aí novamente com a Associação de Agricultores, né, que é um público importante, eles têm trabalhado com a agricultura orgânica e têm trabalhado diretamente com a merenda escolar. Isso coloca algumas demandas de assessoria para esses grupos, porque, né, de uma forma geral, essas associações, elas estão participando de chamadas públicas e de licitações, e nem sempre elas têm a devida preparação para atuar nesse campo um pouco mais, expandir a atuação das associações, e muitas estão sendo criadas exatamente em função dessa demanda, né, junto ao FNDE e a merenda escolar. Então, essa é uma demanda bem importante, né? Nós acabamos nos distanciando um pouco em decorrência da pandemia, mas sem dúvida nenhuma a gente não pode deixar de atender esses grupos. Além das PRAN, tem outros grupos que já estavam solicitando atuação também de assessoria, tanto aqui na Alexandra Martins, que são grupos de Paranaguá, como grupos de Morretes também. A Aspran é uma associação de Antonina. Além disso, nós temos a CCA, que é o Coletivo de Convivências Agroecológicos, né, que são, na sua maioria, dos estudantes da universidade, né, aqui do setor litoral, e que estavam nessa caminhada em 2019, uma tentativa de tentar se organizar, né, eles já tinham uma caminhada boa de discussão e de convivência, né, e estavam tentando, nesse momento, nessa fase em 2009, tentando pensar de forma um pouco mais na estrutura mesmo, qual seria a estrutura que responderia às necessidades e aos anseios daquele grupo, né? E pensando numa atuação mais, ampliar a sua atuação, né? Então, foi também um trabalho super importante, muito aprendizado com esse grupo. Em função deles, nós conseguimos também conhecer um pessoal que trabalha com agricultura orgânica e urbana, né, de Florianópolis, que foi importante também, eles fizeram até uma integração com eles lá em Florianópolis por meio do projeto. Então, assim, foram atuações bem importantes, sobretudo para nos aproximar também com essa discussão da agricultura orgânica e da agricultura urbana e desses coletivos, né, que hoje tem uma força bem grande no litoral e uma atuação forte, sobretudo, na merenda e em outros campos também, né, em função de algumas políticas públicas, né, que já existiam desde 2012, de compra direta. Então, a gente tem aí um público e uma demanda bem significativa. Seguindo, então, esse trabalho ocorreu em 2019, basicamente. 2020 vem a pandemia, e aí a coisa se complica um pouco, né? Então, a gente começa a pensar, a gente não queria parar as atuações, mas como que a gente pode pensar, né, em seguir o trabalho a partir desse momento, e que eu acho que foi a grande pergunta para a maioria dos projetos de extensão, né, como fazer extensão a partir do contexto da pandemia, né, e aí toda essa nova lógica do trabalho online, das plataformas digitais, como é que a gente faz essa transposição, esse processo. Aí surgiu, pode seguir, Romilda, aí surgiu, então, a possibilidade, aqui só para, desculpa,
Aqui é uma foto da equipe em 2019, né? Das parcerias, dos eventos. Fizemos vários eventos em 2019, isso foi bem importante. O professor Daniel teve uma atuação, pode até complementar, né? Mas foram eventos de parceria com o Sebrae, parceria com a Agência de Inovação, com a incubadora também, e sempre articulados ao curso de GE. Acho que para o curso também teve um ganho importante aí em função principalmente dos eventos que nós acabamos conseguindo realizar em 2019. Então, temos a equipe aqui trabalhando, estudante, principalmente naquele momento do curso de Gestão e Empreendedorismo. Pode seguir? Não sei se a professora Cíntia e o professor Daniel querem fazer alguma complementação. Bom, esse novo cenário em 2020 faz com que a gente estimula o redirecionamento do projeto, desculpa, das ações. Sobretudo assim, o edital do ProIND, que é o edital da Proplan, ele nos ativa, então, essa possibilidade de trabalhar de forma remota, tentar fazer algumas ações um pouco diferenciadas de forma remota, e aí, principalmente, né, pensando em todas as dificuldades econômicas, né, que surgidas a partir do quadro de pandemia e do fechamento, né, que naquele momento já apontava e já ocorreram vários fechamentos, e aí começam todas as medidas governamentais de apoio, né, à parte econômica, né, além da parte de saúde, a parte sanitária, todas as questões relacionadas à economia. Então, nós começamos a pensar o quanto essas medidas estavam conseguindo atingir o nosso público, né, que seriam os trabalhadores, os pequenos, né, e também os informais, o quanto essas medidas estariam chegando aqui, e também, mas antes disso, a gente precisava também dimensionar qual era esse público que poderia demandar, né, e ser, digamos assim, um público-alvo destas medidas. Então, a gente começou a pensar assim, que uma continuidade importante do projeto poderia ser dimensionar essas ações de combate à pandemia e o quanto estas ações estariam repercutindo na vida dos nossos pequenos empreendedores e trabalhadores informais. Então, essa foi a ideia, né? Desenvolver ações de apoio para microempreendedores, empreendedores individuais e trabalhadores informais, mediante atividade de pesquisa, aí entra a pesquisa bem forte, e extensão universitária, a fim de contribuir para a manutenção do emprego, do trabalho e da renda no litoral do Paraná, no contexto da crise decorrente da pandemia. Então, acho que foi super importante, porque a gente volta-se de forma um pouco mais concentrada, né, também para conhecer essa população, para trabalhar em cima dessa parte de levantar essa realidade e esses dados no tocante aos municípios do litoral. Aí também a gente, em função do trabalho remoto, a gente também consegue ampliar, de certa forma, esse escopo, né? A gente não precisa o foco em Matinhos nesse primeiro momento, a gente consegue, então, trabalhar com 7 municípios para fazer esse levantamento, e a partir disso, então, levantar essas medidas e, num segundo momento, pensar, então, ações possíveis, né, dentro desse quadro, né, de apoio a esses empreendedores. Então, essa foi os objetivos colocados. A gente não altera significativamente o nosso foco de atuação, mas digamos que ele fica um pouco mais direcionado. Seguindo. Então, o projeto ele tinha 3 metas, né, bem definidas, que seria a produção de relatórios e sistematização de base de dados relativa à caracterização do público-alvo e a elaboração de boletins quinzenais, contendo as principais medidas, análises e informações relevantes. A meta 2, que seria, então, pensar um espaço, um sítio eletrônico de divulgação de informações e auxílio no acesso às medidas governamentais, aí também publicando matérias, material didático, pedagógico, que pudesse também servir, né, de apoio e, ao mesmo tempo, já indo no sentido de uma certa assessoria, né, com informativos e todo tipo de ferramenta que possa contribuir com esses empreendimentos e com esse público, e a estruturação aí sim de uma equipe de assessoria permanente via plataforma digital para atendimento dos trabalhadores, né, que se a gente for visualizar essas 3 metas, o andamento hoje, a gente pode dizer que a meta 1, ela andou bastante,
A meta 2 também, né, nós estamos bem com as nossas plataformas bem mais estruturadas e extremamente ativas hoje, né, que seria Facebook, Instagram e também o site que está entrando no ar agora, né, a partir de entrou em janeiro, né? E a meta 3, que seria essa equipe de assessoria, ela caminhou de forma paralela, digamos assim, né? Até porque teve uma demanda concreta nesse sentido, que foi uma demanda da Vila Nova, demandando assessoria, mesmo antes da gente concluir, digamos, esse levantamento. Essa demanda da Vila Nova aconteceu ano passado, e várias ações nesse sentido de assessoria já foram desenvolvidas na Vila Nova. E nesse momento a gente está estruturando, então, essa assessoria permanente nas plataformas digitais. Então, fechando a meta 1 e caminhando mais para a meta 3, né, que é essa equipe permanente para fazer esse diálogo, então, e tentando abrir outras frentes de trabalho com um público mais amplo, que não só a Vila Nova, que é com quem a gente hoje tem trabalhado a assessoria. A Vila Nova é uma comunidade que acho que todos conhecem, é aqui de Matinhos. Foi possível até a gente fazer algumas visitas em alguns momentos, né, digamos que teve um certo uma diminuição, assim, uma certa baixa, um certo controle da pandemia. Foi o momento que nós conseguimos fazer uma visita, 2, 3 atividades presencial, com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, mas hoje a gente entende que o trabalho é totalmente remoto novamente, que fica difícil a gente retomar aqueles pequenos contatos que nós tivemos de forma presencial. Aí, novamente, se coloca alguns desafios. E esse contato presencial, ele foi fundamental, primeiro, para a gente visualizar, né, aquela realidade, e segundo, porque algumas pessoas têm muita dificuldade, algumas pessoas daquela comunidade têm muita dificuldade também com essa... Não tem a estrutura, né, para o trabalho online, para o trabalho remoto, e até dificuldade para lidar, né, para atuar com essas ferramentas. Então, é um trabalho bem complexo, assim, nesse sentido, né? Porque nem todas as pessoas têm a estrutura e têm a própria formação para conseguir atuar, e principalmente a estrutura, né? Nós sabemos que, infelizmente, a nossa rede de internet e o acesso, ele é bem caro, né? Então, isso dificulta muito o trabalho remoto com algumas comunidades, certo? Pode passar. Um trabalho importante, então, dentro da meta 1, acho que se a professora Cíntia quiser dar uma faladinha, uma complementada, eu acho que é importante, porque ela teve uma atuação bem à frente desse trabalho dos boletins. Queres dar uma complementada, Cíntia, por gentileza, que foi o trabalho dos boletins que estão sendo publicizados. Já tivemos 3 números, né, Cíntia? Isso. Então, dentro dessa perspectiva, né, até de compreender, o nosso foco foi, em primeiro momento, compreender qual o grau de informalidade, de impactos sobre o emprego e o desemprego, né, no litoral, qual é o grau também de fragilidade social. E esses 3 primeiros, nós trabalhamos esses aspectos, e para isso nós começamos estruturando uma base de dados, né, uma organização de dados sobre o litoral, trabalhando tanto com os dados censitários, mas também com os dados que são atuais e vinculados à pandemia, né? Trabalhamos com os dados do trabalho, fizemos algumas estimativas de possibilidades do que poderia ser o tamanho da informalidade, pensando aí a informalidade num conceito amplo, né? Você tem tanto o trabalhador em condição precária, informal, como a empresa que também pode estar em situação de informalidade. Então, pensando nessa amplitude, nós fizemos algumas estimativas e mostramos o tamanho da formalidade, que é, em alguns municípios, muito baixa no litoral, né, acima da média do estado, como era de se esperar, mas a gente trabalhou um pouco essa informação no primeiro boletim. No segundo boletim, nós já trouxemos, fomos avançando sobre os dados da precariedade social, trabalhamos com os dados do CadÚnico, compreendendo um pouco qual é o tamanho
dessa população carente do litoral, basicamente trabalhando com os dados dos programas de assistência social. E no terceiro, a gente trouxe uma análise do auxílio emergencial, né? Como a ideia era que esses 2 primeiros fossem base um pouco para traçar o quadro de fragilidade socioeconômica dos municípios do litoral, também, claro, sempre tentando contextualizar isso em relação ao Brasil, em relação ao Paraná, e, sobretudo, também destacar diferenças, né, porque os municípios, eles estão conectados pela região física, né, pela geografia física, mas pela geografia econômica, pelos aspectos, principalmente da dinâmica econômica, são bastante diferentes, né, tem municípios que são mais rurais, outros tem os municípios portuários, que têm outra dinâmica, os que são mais praianos, no sentido de estarem mais vinculados à atividade de turismo, né, principalmente turismo de segunda residência. Então, a gente também tentou sempre destacar um pouco esse perfil, né, não colocar todos numa tigela única, porque não são, né, efetivamente. Então, esses são os 3 primeiros. Agora, essa semana nós estamos publicando o Boletim 4, trabalhando os dados sobre crédito, né, aí mais o foco das políticas de apoio aos pequenos empreendedores, e trazendo a política, as ações de crédito, de fornecimento de crédito do governo do estado do Paraná, principalmente, no Boletim 4, e no Boletim 5, discutindo as políticas de crédito mais amplas, né, do governo federal, né, que foram bastante precárias para o pequeno negócio, principalmente, para o grande negócio também, mas, sobretudo, frente à fragilidade do pequeno negócio, é devastador, né, a ausência de uma política de suporte, e as políticas de crédito, em particular, foram muito ruins. Então, houve esse foco estão finalizando 2 boletins ligados ao crédito, 4 e o 5, né, que saem esse mês. O boletim 6, a gente retoma as ações de apoio trabalhando o BEM, que é a política de benefício emergencial, para a manutenção do emprego, né, e também trabalhando aí as especificidades e comparando um pouco dessa dinâmica não só trabalhando as empresas que pediram, né, o volume de contratos, de redução de salários e como que foi a eficácia dessa política no litoral, mas também tentando entender como é que o emprego se movimentou de lá para cá, com os dados do CAGED, né, e mostrando um pouco das particularidades, isso já no 6º boletim. E no último, a ideia é finalizar entendendo esse quadro de apoio ao pequeno negócio, a partir da lei geral, né, e as especificidades, o que já avançou no litoral, o que não avançou, a existência das salas de empreendedores, enfim, né. Então, nós estamos ainda nesse processo, né, em função das dificuldades do mês de janeiro, não conseguimos publicar, e estamos publicando nesse mês de março 2 boletins. Acho que é isso, Lúcia, devolvo para você. Ótimo, a Romilda está compartilhando aí, né, o link de acesso, né, aos boletins. Eu acho que é importante. Esse é um material que, além de ser um subsídio importante para as nossas discussões, né, como mostrou até uma reportagem que saiu em janeiro, né, é um subsídio importante, uma provocação para as políticas públicas dos municípios, né. Eu acho que é um material que pode contribuir substancialmente, né, para a gente poder visualizar, né, onde é que estão os gargalos, onde é que estão os pontos, né, mais sensíveis, né, dos nossos, das dificuldades dos municípios, os
trabalhadores com maior dificuldade e dimensionar isso, né? A gente fez um trabalho intenso que acaba dimensionando isso, mostra, né, como o trabalho informal ele é algo muito presente, que precisa de uma atenção muito especial, né, nos municípios, principalmente, praticamente todos, né, mas Guaraqueçaba e Antonina, então, a gente, né, isso é muito significativo, né, a gente tem baixos números de emprego formal, mas em todos os municípios, né, e todo o Brasil hoje, né, passa pela mesma dificuldade. Então, acho que a Romilda já pode ir voltando aí, o link vai ficar, né, eu acho que a gente pode botar até no chat, mas é importante esse material também, né, a gente quer levar ele para as escolas, né, me parece que também é um material importante de subsídio para discussão e formação dos nossos estudantes de ensino médio, né, para formação mesmo, né, de mencionar e conhecer um pouco mais esses dados, né, que nós temos aí base de dados importantes que de repente não são tão utilizadas sobretudo na graduação mesmo e no ensino médio também. Acho que a gente pode fazer um trabalho importante aí, né, com os estudantes dos municípios do litoral para entender melhor esses aspectos, né, e problematizar um pouco mais isso. Então, seguindo, Romilda, então os boletins, eles estão em continuidade, mas já tem um bom material aí, pode passar. E aí, ações na Vila Nova. Essa foi uma demanda que veio da própria Associação de Moradores. A universidade já tem uma parceria importante com a Associação de Moradores, né? Algumas unidades da universidade, mesmo professores individualmente, já fazem um trabalho importante, né? E já tem essa parceria estabelecida, né? Então, também houve uma demanda no sentido, sobretudo, dos trabalhadores informais, né, que é um número bem significativo, e com a pandemia isso acabou aflorando ainda mais, né, a necessidade, de repente, de um olhar um pouco mais atento para esse grupo. Pode voltar ali, Romilda, só um minutinho, por gentileza. Então, a gente, atendendo a essa demanda da associação, primeiro a gente busca, então, desenvolver um diagnóstico, realizar um diagnóstico. Já tinha alguns estudos, principalmente a questão da espacialização e da própria ocupação, né? Tinha vários estudos, vários, né, é modo de dizer, mas já havia produções importantes, assim como dissertação de mestrado e algumas pesquisas que mostravam bem essa ocupação daquela região, como é que se deu esse processo, e com dados também, né, levantados em relação à população e esses dados sociais também. A partir desse diagnóstico, a gente conseguiu entender um pouco melhor, e aí a gente, então, consegue primeiro fazer um contato, como eu disse, um contato presencial, num primeiro momento, até para entender melhor e conhecer, né, ver o local, porque uma coisa é tu ter leitura sobre, outra coisa é tu presencialmente, é bem diferente. Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso muito, mas é muito importante, né? E esse primeiro contato foi importante no sentido de conhecer o espaço físico da associação, inclusive, e da comunidade, que a gente deu uma caminhada, e entender o que estava necessitando, o que era mais emergencial para a gente começar a pensar um trabalho. E aí veio essa demanda, né, de um dos moradores, inclusive, no sentido que eles precisavam de entender melhor o que era o microempreendedor individual, e até para conseguir se formalizar, tanto no sentido da informação, como uma assessoria para a formalização. Então, nesse sentido, essa se materializou uma demanda num primeiro momento importante. Aí a gente já participou de alguns eventos, como uma live, né, que todo sábado a própria associação no seu Facebook, por meio do seu Facebook, realiza uma live importante com a participação de diferentes projetos e diferentes informações e discussões temáticas, né, de interesse da comunidade. É um momento bem interessante, assim, de atuação da associação, né, via Facebook. Então, nós participamos dessa live para falar sobre a MEI, e também fizemos um folder, né, a produção de material informativo sobre o MEI, que logo abaixo a gente já vai ver. E também fizemos, teve um momento que foi um outro momento presencial que acabamos participando, que né, a Romilda também estava lá, que foi então porque, além de não ter muito conhecimento sobre o MEI, para a gente perceber como as coisas são, né, a sala do empreendedor, ela é muito próxima, né? A gente pensa, todo mundo tem acesso, mas a maioria das pessoas ali não tinha conhecimento, por exemplo, da sala do empreendedor, do quanto era
tranquilo fazer a sua inscrição como MEI, que é pela internet, né? É uma coisa muito fácil, realmente, e nem de custos, as coisas mais básicas, assim. Então, foi tão importante reunir as informações, por mais que a gente tenha inúmeras informações na rede sobre o microempreendedor individual e vários portais falem sobre isso, e né, o Sebrae, a própria Sala do Empreendedor e tantos outros canais que têm informação sobre o MEI, mas a gente resolveu, exatamente por perceber um certo distanciamento, né, e uma certa dificuldade nesse acesso, a gente resolveu fazer um material impresso, a gente produziu um folder, então, reunindo um pouco essas informações, e também participamos de um mutirão, que é um mutirão que é realizado, né, nos sábados, que tem bazar, tem várias coisas que acontecem, distribuição de leite na associação. Depois a Romilda pode falar um pouquinho, que ela participou ativamente dessa experiência, e para ajudar aquelas pessoas que tivessem. Então, a nossa participação lá foi no sentido de levamos computador e tentar contribuir com aquelas pessoas que queriam efetivamente informação e também fazer o seu registro como MEI. Isso aconteceu, depois a Romilda fala um pouquinho. Além desse trabalho, a gente criou uma ferramenta para fazer uma espécie de identificação e cadastramento dos empreendedores locais. Seja formal, informal, serviço, produção, independente, né? Mas cadastrar todos aqueles que tinham alguma atividade ali na comunidade. Primeiro, a gente fez um mapa mental, então, a partir dessa conversa com eles, a gente conseguiu perceber que havia um número já significativo grande, e a gente levou o mapa, foi uma experiência bem interessante, eles conseguiram pontuar no mapa mais ou menos onde é que estavam essas pessoas, e agora, num segundo momento, que a gente está impedido de fazer, mas chegamos a fazer com alguns, a gente está visitando esses locais, e a partir disso a gente fez um mapeamento, a gente já vai mostrar para vocês que a ideia é tanto fazer esse mapeamento no sentido de ter essa visualização mesmo, espacial, né, de quem são essas pessoas, aonde estão, e com informações a respeito de demandas de atuação para assessoria, mas também, de repente, que esse mapeamento possa se tornar um instrumento até de divulgação e ampliação desses pequenos empreendedores. Certo? Romilda, pode seguir. A gente já vai mostrar o mapeamento para vocês. Então, aqui está o barracão, eu acho que é um espaço bem interessante, tem uma cozinha, eles fazem marmita no barracão, é um espaço que está muito bem organizado e as pessoas de lá são muito ativas. Essa comunidade, ela tem um diferencial importante, né, porque ela está muito bem, os moradores estão com um empoderamento, né, e com uma vontade de se organizar e de construir espaços coletivos e de desenvolvimento para os moradores. Então, é uma demanda que veio e nos parece muito interessante poder contribuir. Então, aqui estão os meninos no mutirão, vocês vejam que tem bazar, e aqui está o Leonardo, que é do curso de gestão e empreendedorismo, ali a Romilda também. Esse senhor fez o cadastro no MEI, aqui está o nosso folder, pode seguir, Romilda. Aqui foi o material que a gente fez e deixamos com eles, né, tanto divulgamos, eles têm um grupo no WhatsApp da Vila extremamente atuante, então esse material vira e mexe, nós repostamos lá para eles, e também foi feito algumas cópias impressas que nós deixamos na associação. Pode seguir, então esse foi o material que a gente produziu. E aqui tu pode clicar para mostrar para nós, entrar um pouquinho no site, Romilda, só para a gente dar uma passeada aqui, na ideia do mapeamento, que é a ferramenta, a princípio, ela está só começando a ser estruturada, a gente está usando o Google Maps. Se tu clicar no título ali, tu entra no link. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar isso cada vez de forma um pouco mais profissional, com cartão de visita, com fotos para postar aqui, e caso a gente tenha autorização e permissão de todos, que a gente possa transformar esse mapeamento que ainda está em fase de construção. Aqui estão todos os empreendimentos, né? Então, que a gente possa transformar isso num material que contribua para o desenvolvimento daqueles negócios, né? E daqueles empreendimentos. Então, essa é a ideia. Esse material está em processo ainda, em fase, está numa fase inicial, mas queremos ampliar esse trabalho. Tem algum com foto aí que tu possa mostrar já? A gente fez algumas visitas. Esse trabalho, a finalização dele, depende muito dessas visitas. E aí também é uma observação
sobre as condições de trabalho, sobre a estrutura existente, e aí dessa integração maior, desse reconhecimento maior, a gente poder ter clareza sobre as demandas reais de atuação. Aí entraria de forma bem importante a formação, alguns cursos, algumas parcerias que possam dar um subsídio em relação às necessidades de ampliação, de fortalecimento e mesmo de melhores condições para esses negócios, né? Então, a gente tem várias, desde o setor de serviços, produção, boas práticas, a gente percebe que tem uma série de coisas aí, tem um trabalho bem intenso para ser feito, né? Mas nesse momento a gente fica um pouco complicado. A gente tentou passar esse cadastro logo no início, no grupo do WhatsApp da comunidade. Mas aí a gente percebe que chega num ponto, alguns conseguiram fazer por meio do Google Forms. Algumas pessoas fizeram, mas aí chega num ponto que estaciona, não vai mais. Por isso seria fundamental a gente poder fazer essa visita agora, né? O pessoal da comunidade, da própria vila, nos acompanha nessas visitas, eles estão super disponíveis e super interessados, né, bastante interessados na continuidade desse trabalho, mas agora a gente volta para um momento complicado de novo, né, então a gente prefere agora pensar outras formas, vamos tentar entrar de forma mais efetiva nessa assessoria online, para ver o que a gente consegue, mas esse trabalho em campo fica um pouco limitado novamente. Acho que é isso, já dá para ter uma ideia, a gente pode disponibilizar depois o material. Vamos voltar, Romilda? Por gentileza. Minha assessora direta aqui. Então, aqui está a equipe hoje, né? Nós estamos com um número bom aí de professores, né, participando do projeto, né? Todos, né, são do curso de Gestão e Empreendedorismo, mas acho que mesmo na incubadora, quando eu atuei em Curitiba, lá em 2005, 2006, nós tínhamos muita dificuldade da aproximação dos docentes do projeto de extensão, nos projetos de extensão. E a Impro conseguiu reunir um grupo bem, né, claro, cada um, né, com o seu nível de participação, dentro do seu interesse, das suas possibilidades, o que é normal, né, e natural, mas é um grupo bem importante aí que está fazendo um trabalho, acho que bem coeso, né, dentro como sempre, né, as diferenças são importantes de respeitar, mas tem um trabalho aí bem coeso e bem consolidado. Seguindo, os estudantes, né, a gente está com hoje, em função, com 2 estudantes da PROEC, né, via Bolsa PROEC. Aliás, hoje a gente não está, né, porque as bolsas PROEC se encerraram em dezembro. Todos os nossos bolsistas hoje, desculpa, são PROIND. Tivemos alguns voluntários também no decorrer do processo, mas o que a gente percebe é que esse ano, né, de 2020, ele foi bem complicado, a gente teve uma movimentação grande, né, de bolsistas, para nós docentes também não foi fácil, né, e não está sendo. Mas, de qualquer forma, também conseguimos constituir um grupo aí muito envolvido, agradeço a participação das meninas aqui, e eu acho que é legal elas poderem falar um pouco também agora, né, assim que eu terminar aqui, da atividade que elas desenvolvem, né, e como que está sendo essa participação, né? É importante ouvi-las, né? Seguindo, Romilda, aqui a gente tem, né, a gente fechou uma parceria com o Sebrae, com a ITCP, com a Agência de Inovação, e hoje a gente também está com essa parceria praticamente fechada com a Associação de Moradores da Vila Nova, que é um outro parceiro importante, também com a Cressol, né, porque é uma outra atuação que a gente tá em andamento, que é um questionário para entender as dificuldades vivenciadas pelos microempreendedores individuais em relação ao acesso ao crédito e as outras dificuldades vivenciadas nesse período de pandemia, também é um questionário que está rodando, a gente ainda não sistematizou as informações, mas tem já um número bom de questionários respondidos que o professor Daniel pode falar um pouco. Seguindo, Romilda. E aí, o nosso sítio hoje, que a gente fala, o nosso sítio de atendimento e de comunicação, ele está colocado com base na
página do Facebook, né? A gente tem tentado manter bastante ativa essa página e feito inúmeras publicações no Facebook, no Instagram e começando agora, né, com algumas dificuldades, demorou um pouco, mas finalmente saiu. A gente está trabalhando ainda, né, na finalização no nosso site. Então tem o Instagram, que semanalmente a gente coloca postagens e notícias que possam ser de interesse direto, né, do nosso público-alvo, né? Então, são 2 vezes, geralmente 2 vezes por semana são postadas algumas notícias e, enfim, outras questões que possam também atender as questões desse público-alvo são direcionadas via Instagram ou via Facebook e agora de forma um pouco mais estruturada e com informações um pouco mais, digamos assim, os próprios boletins e outras produções estarão também no nosso site, que está sendo finalizado. Ele está no ar, mas ele ainda está sendo finalizado no sentido dos conteúdos que vão ser veiculados a ele. A gente quer envolver muito a produção de estudantes, não só da IMPRO e não só estudantes do curso de Gestão e Empreendedorismo, mas a gente quer também estimular a produção e publicação de todas as áreas e de todos os que têm um interesse em compartilhar produções relacionadas ao nosso público-alvo e nossas temáticas de interesse. Então, a gente quer que esse site seja um veículo aí, não só diretamente, né, do projeto, mas que possa abrir as portas aí para veicular outras produções que não só do nosso projeto, né, e do nosso curso. Eu acho que é isso, no geral, tá aqui, né, o e-mail, a gente está aberto aí para questões, né, e, enfim, todo tipo de contato, né, é um trabalho denso, esse foi ainda mais denso, né, em função da pandemia, mas a gente tem aprendido muito, eu acho que conseguimos alguns avanços, né, mas sempre com muito cuidado, né, porque o momento não é muito tranquilo. Cíntia, pessoas, meninas, Daniel, por favor, quiser complementar, eu acho importante, e as meninas também falar um pouco da sua atuação. Eu acho Era que seria... isso, obrigada. Isso, Lúcia. Adriana, eu acho que seria interessante ouvir um pouquinho da fala das meninas, né? A Marina está aqui também, mas ela, em geral, tem dificuldade ali no celular, mas se ela conseguir falar, Romilda, Stephanie e Marina, né? Acho que são as 3 que estão. Gabriela também tá? A Gabi? Não, a Gabriela... Eu não sou. Ah, chegou. Tá, é isso, Gabi também. Uhum. Tá, só um minutinho antes. Não, professora. Eu não sou a Gabi da intro. É não, outra é a Gabi, Gabriela né? do curso de Gestão e Empreendedorismo. Pois é, então, eu vi a Gabriela que não sabia se era a Gabi. Oi, Gabi. Eu vi a fotinho de ser, mas não é. Tá certo. Então Romilda, Marina e Stephanie, se puderem falar um pouquinho da experiência e do aprendizado, acho que é bem importante. Quem começa? Vamos começar pela Stephanie, então, que tal que dos boletins, e depois a Marina e depois a Romilda, seguindo um pouco a ordem da apresentação, já que elas não estão se organizando, pode ser? Geralmente sou eu que falo primeiro, né? Stephanie, por favor, vamos na ordem da apresentação, então, já que vocês demoraram. Boa tarde a todos, eu sou a Stephanie, sou de Gestão e Empreendedorismo, sou de Paranaguá também, e eu vou falar a minha experiência que eu tive com a Impro desde o começo, né? Eu entrei em junho de 2020, entrei como voluntária, aí no primeiro momento eu participei ali do grupo de marketing, né, junto com o professor Zancan e outros alunos. A gente teve com o intuito de trazer o engajamento às redes novamente, né, e fazer todo esse processo de divulgação. Aí, no segundo momento, eu comecei a participar no grupo de finanças, né, onde a gente elaborou um questionário de pesquisa. O questionário se chama Impactos da Crise Econômica no Litoral Paranense, tendo as informais e as MPs em foco. E depois que eu participei desse grupo, eu fui para o grupo dos boletins, né? Então, eu estou até agora auxiliando aí na editoração dos boletins, né? Tanto o 1, o 2, o 3 e o 4º boletim. Eu estou auxiliando nessa editoração dos boletins.
A minha experiência é essa, né? Tenho aprendido muito desde o começo, tive várias oportunidades aqui dentro e acho que é isso mesmo, sobre mim. Não sei se estão ouvindo ainda, que estão ouvindo. Ótimo, Stephanie. É isso aí. Eu acho que a Stephanie, assim, ela, né, uma revelação, né, na capacidade de concentração, sobretudo quanto ela foi exigida em função da estruturação e layoutização e toda a parte de imagem aí dos boletins, né, uma contribuição fundamental. Segundo ela se descobriu aí numa área, né, que bom que a gente tenha contribuído um pouquinho na formação dela. Na área de design gráfico, né? Realmente, a Impro me deu um empurrão, assim, porque é uma área que eu pretendo seguir depois que eu sair da Impro, né? Tipo, eu acho que a Impro tem esse impacto também de direcionar os alunos para a área que mais gosta para poder atuar depois. Então, é isso, essa é a minha experiência aqui. Marina, quer falar um pouquinho? Obrigada, Stephanie. Eu vou pedir para a Marina abrir o vídeo para a gente poder te ver. Professora, pediu para a pessoa errada. Não falei para a Stephanie porque eu não quis interromper, mas seria legal, inclusive, que depois todos vocês aparecessem até para a gente fazer uma captura de tela, né? E poder também divulgar um pouco esse momento aqui que vocês estão conosco. Sem dúvida, Adriana, mas a Marina, eu não sei se ela resolveu, mas a gente agora, tem... Oi. Conseguiu, Marina? Tu consegue abrir a tua câmera ou não? Não, porque esse celular tá com a câmera estragada. Ela tá com esse problema. Eu vou falar antes que eu caia, que tá bem, às vezes cai por causa da Teams, né, que é muito pesado pro celular aqui para mim. Mas assim, também a minha experiência, comecei em junho como voluntária também na Impro, né? E no que eu comecei foi referente a levantamentos de dados, pesquisas, né? Referente às fontes do IPARDS, IBGE, Ministério do Trabalho e Economia, enfim, foi colher os dados para os boletins. Depois também fiquei auxiliando também nos boletins 1, 2, enfim, né? Essa foi a minha parte de contribuição. Ela sumiu. Tá cortando, né? A Marina tá com mais então, dificuldade. A Marina tem bastante dificuldades aí de conexão. Não, ela não caiu, mas ela realmente tá no celular, com crédito de celular, né? E o Teams é muito pesado. Acho que podemos passar para a Romilda. Sim, sem dúvida. Tá. Estão me ouvindo agora? Oi. Pode falar, a Romilda está te ouvindo. Eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Bom, meu nome é Romilda, né? E eu entrei para a Impro como voluntária também, eu acho que mais ou menos em setembro de 2020. E eu entrei em relação a trabalho com medidas e decretos, né? Em relação já a pesquisa relacionadas à pandemia, aos comércios, aos microempreendedores relacionados à pandemia. E que é um ensino uma pesquisa mais técnica, né? Coisa que a primeiro momento eu não gostaria, né? Até porque a gente tem um pouco mais de aptidão em algumas coisas, né? E a gente sempre quer trabalhar naquilo que é mais agradável para a gente. Mas ainda bem que as professoras têm muita sabedoria, né? E entendem que o aluno precisa de desafios e precisa se encontrar em outras áreas também. E para mim foi primordial ter esse primeiro contato, até porque eu faço assistência social, né? A graduação de serviço social para prestar assistência, e eu vejo muito que a gente precisa de ter técnicas, né? De saber
evoluir um pouco mais em relação às informações que chegam a gente, saber interpretar, e para mim foi muito bom eu ter aprendido a respeito disso, até para a minha profissão também, né, que o assistente social, ele precisa ser técnico também. E aí eu comecei a trabalhar com a Vila Nova, que, como a professora mencionou ali, né, nós fomos um pouco mais para a pesquisa de campo, o que para mim foi muito bom também, e eu me senti, assim, extremamente feliz, porque foi o meu primeiro contato, né, eu sou caloura, já não me considero muito mais, né, mas e eu fiquei muito vislumbrada, porque logo que eu entrei na universidade, já tem um contato, assim, com um projeto de extensão, que a gente chega bem cru mesmo, a gente não tem muita noção das coisas, e quando eu já comecei a aprender um pouco mais de técnica e ir a campo, para mim foi primordial, e eu fiquei extremamente feliz, porque eu sempre pensei que seria de um jeito, de uma forma, e que as coisas são fáceis, né, que é só você ir em algum lugar e falar o que deve ser feito, e tá tudo ok, eles vão fazer, e na verdade não é assim, né? As coisas funcionam totalmente de outro jeito. Nós não estamos lidando com uma ciência científica, nós estamos lidando com pessoas, porque às vezes 2 mais 2 não pode ser 4, às vezes pode sim ser 6, né? Porque existem muitas experiências, cada vida é diferente. Então, principalmente ali na Vila Nova, com os trabalhadores informais, né? A segurança que eles precisam sentir em relação ao trabalho deles, e para mim é de extremo valor, assim, entender que as pessoas precisam, principalmente as mais carentes, né, precisam um pouco, assim, de auxílio, e o projeto, a universidade pode ajudar a Vila Nova, e para mim está sendo sensacional, assim, participar, levar informação para eles, né, para eles entenderem que eles têm alguns caminhos, pode ser um pouco mais difícil, mas existe essa possibilidade de eles melhorarem de vida, de eles estudarem, de eles terem um pouco de educação também, e isso é de grande valia, assim, o projeto para mim está sendo engrandecedor, e é uma experiência incrível. Todo aluno que passar pela universidade precisa entrar para um projeto, porque a grandeza, assim, que isso traz, a visão de mundo é sem igual. E é isso. E eu agradeço muito as professoras por terem todo o cuidado, né, com os calouros, quando a gente chega não sabendo para que lado ir, e elas dão muito suporte para a gente, e eu sou muito grata. É isso. Obrigado, Romilda. Muito bom. Não sei se o Daniel também quer fazer alguma contribuição, mas de qualquer forma, Adriana, já aproveito para agradecer. Eu acho, como a Cíntia falou, uma experiência muito importante que vocês estão fazendo, né? Que é compartilhar, né? A gente precisa compartilhar essas experiências, a gente precisa conhecer o que os colegas estão fazendo, né? E, infelizmente, a gente ainda trabalha de forma, às vezes, um pouco muito separada, muito apartada, né? E acho que é importante a gente poder fazer esse olhar, né, para o trabalho dos colegas e dos outros cursos, e até pensar possíveis articulações. Obrigada pelo convite, muito bom estar contigo aqui com vocês, tá? Que legal. Obrigada, meninas. Daniel. O Daniel, eu acho que ele não está mais conosco. Ele saiu, é verdade. Ele disse que teve uma demanda familiar, ele me escreveu uma mensagem. Então, assim, eu queria comentar algumas coisas, assim. Primeiro, agradecer muitíssimo, parabenizar, né, vocês pela trajetória, pelo compromisso, pelo envolvimento, né, com a comunidade. E eu tenho certeza, assim, convicção mesmo de que é por projetos dessa envergadura, assim, né, que faz efetivamente sentido a gente falar em ensino, pesquisa e extensão, né? Faz sentido a gente falar da vinda da universidade para o litoral com uma perspectiva de contribuir, né, para o desenvolvimento aqui do entorno, para impactar efetivamente esse território,
né? Quando eu falo efetivamente, é porque, assim, às vezes as coisas, elas são muito faladas nesse sentido, e é lógico, pelo fato, inclusive, só se tivesse só o ensino, a gente sabe que já teria um impacto, mas a universidade pública, ela tem um potencial enorme, né? Então, isso se espraia, né, por várias perspectivas, e o projeto de vocês deixa isso muito explícito. Então, queria realmente, assim, parabenizar e dizer para vocês, assim, né, que para mim, uma área que muito me interessa, até por conta da minha trajetória antes de chegar aqui na universidade, né, que eu também trabalhava já numa incubadora de cooperativas populares, lá no século passado, e, enfim, e também os meus estudos de mestrado foram na economia solidária. A gente até já conversou várias vezes, assim, de uma aproximação, mas ela nunca foi possível em função, né, das demandas que são específicas do serviço social, enfim. Mas, assim, eu penso que a gente pode ter isso, né, no nosso horizonte, inclusive em função do trabalho que hoje a gente tem desenvolvido no programa de extensão, né? Porque a gente tem aí uma população, né, que é aqui do litoral, que é uma população com algumas características que ainda não conseguiram ser revertidas, né, no que diz respeito à baixa escolaridade, a experiências de trabalho residuais, né, a necessidade efetiva, né, de uma política pública de geração de trabalho e renda, né, então que a gente também nunca teve. Então tem muitas coisas assim que precisam ser pensadas realmente de forma intersetorial, interdisciplinar, enfim. Então eu acho que vocês estão indo aí pelo um caminho muito, muito promissor, né? E fico muito, muito feliz, muito orgulhosa aí dessas colegas de trabalho. E queria fazer uma pergunta, assim, em que medida, né, a partir dessas novas gestões das prefeituras, houve alguma, até agora, né, claro que a gente já começa as gestões na pandemia, enfim, mas se já foi apontado algum interesse ou algum contato das prefeituras no que diz respeito à política de geração de trabalho e renda, de apoio ao micro e pequeno empreendedor, né? Que eu vejo que toda uma potencialidade, assim, não só desse projeto, mas do próprio curso de GE, né? De assessoria, de pensar uma política pública, né? Com os municípios. Então, eu queria saber se isso já aconteceu, se tem alguma perspectiva nesse sentido. Acho que eu vou começar falando e a Cíntia pode complementar, Cíntia. É importante essa questão, fundamental, né? A ideia dos boletins também, eles se dão muito nesse sentido também, né? De repente, a partir dos boletins, a gente poder pensar em estabelecer, né, um diálogo, uma aproximação. É possível, assim, Adriana, se a gente for buscar na memória, eu acho que o mais próximo que a gente teve de articulação, né, no sentido produtivo, talvez tenha sido lá 2007, 2008, em Antonina, lá no tempo da incubadora, naquele período. A partir disso, por exemplo, as experiências que tivemos nos outros municípios, foi muito mais, eu lembro com as associações de catadores, né, foi muito mais no sentido de discussão de uma política pública, por exemplo, né, de resíduos sólidos para o município de Matinhos, no município de Paranaguá também, mas nunca no sentido mais, digamos assim, de proposição, propositivo, né, de articulação e proposição, né, a gente quer caminhar para isso, né, acho que a ideia agora é, a partir dos boletins, a gente tentar buscar essa aproximação, pensar como é que a gente, né, faz essa aproximação e também o que nós temos, né, em termos de possibilidades, mas a ideia é essa, mas eu vou te falar que, tirando algumas discussões com o SEBRAE, né, que também fazem esse caminho, né,
e a própria incubadora de Curitiba também andou fazendo algumas aproximações com a educação, até para discutir a questão da economia solidária, mas também muito no começo, e aí a pandemia dá uma parada nisso. Percebemos que houve uma certa menção, assim, houve uma publicação na própria Folha do Litoral, né, dos boletins e da importância, né, houve até uma certa, né, digamos assim, uma indicação, né, que é um material, uma produção que pode e que deve ser utilizado como para respaldo e para pensar como referência, né, para se olhar esse público-alvo com um pouco mais de densidade de informações, né, mas eu te confesso que estamos caminhando para isso, né, mas é um caminho a ser trilhado, né? Nesse momento ainda não estamos muito próximos, né? Desse que é um dos objetivos, que é essa aproximação, mas sem dúvida nenhuma, já temos notícias que é um material que está circulando e que provavelmente já tenha sido, né, motivo aí de atenção de alguns, esperamos com certeza, né, dos gestores. Cíntia, não sei se quer complementar. Não, eu acho que é isso, né? Realmente a gente está colocando isso na pauta agora como uma prioridade, essa articulação, mas nesse ano 2020 foi bem difícil fazer essa articulação. Em 2019 a gente vinha num crescente de articulação, trazendo empreendedores, associações comerciais, enfim, trazendo para junto, né, esse grupo mais representativo, alguns representantes dialogando com com as prefeituras, mas também esse quadro de poder municipal se alterou bastante com a eleição do final do ano passado, então também é uma construção que recomeça, né, em 2021. Mas nós já colocamos em pauta a prioridade de fazer essa articulação, né, também com o poder legislativo dentro dos municípios, né, mas pelo nosso histórico não é algo muito fácil, né, como a Lúcia disse, a gente teve uma experiência de longevidade com a Prefeitura de Paranaguá, mas com certeza está no cenário aí como prioridade. Legal. Lúcia, está congelada? Seu vídeo está congelado. Oi, vocês estão me ouvindo? Saiu, Cíntia? Descongelou? Então, sim. Eu queria... Então, eu queria, assim, de pronto, novamente agradecer, né? Vou encerrando aqui a gravação para que a gente possa ter, então, esse material salvo e, na sequência, já publicizado na página do nosso setor. Então, só para registrar aí mais uma vez, né? Então, o agradecimento também para as estudantes, né? E dizer que realmente, assim, essas experiências, né, de extensão, elas possibilitam, né, quase uma formação paralela, né? Na minha compreensão, porque possibilitam uma abrangência muito grande, né, de informação, de formação, de habilidades, né, de diferenciadas habilidades, né, não só habilidades técnicas, mas habilidades de trabalho em equipe, né, comportamentais, de lidar realmente com situações adversas, de perceber, né, o quanto, por exemplo, a articulação comunitária, a mobilização comunitária é um processo complexo, lento, que demanda vínculo, estabelecimento de confiança, né? Então, todas essas coisas a gente fala, né, na sala de aula, mas a vivência, ela possibilita realmente a compreensão de forma ampliada, né, do quanto isso é complexo e, ao mesmo tempo, interessante. Então, fico muito feliz, assim, de ouvir, né, as estudantes, fico muito feliz com a Romilda, que é a nossa aluna do serviço social, e está tendo essa experiência, né, interdisciplinar. Eu acho que isso é fundamental,
e com certeza vai agregar muito, né, para a formação. Então, muito obrigada, parabéns. Eu vou encerrar aqui a gravação e quero continuar conversando mais um pouquinho com vocês.